Um velho adágio atribuído ao célebre filósofo Erasmo de Roterdã afirma que a águia não apanha moscas. Ou seja, quem é grande de verdade não costuma se importar com coisas insignificantes. Nascido em 1466, o fato é que o autor da frase não teve tempo de conhecer a Nintendo. Reconhecida como a corporação mais rica do Japão, a Big N é uma verdadeira máquina de fazer dinheiro. Ao contrário da gigante japonesa Sony, que atua em diversos segmentos da tecnologia e do entretenimento, a Nintendo tem apenas um foco: videogames. E todos eles vendem muito. Com uma reserva de 8 bilhões e meio de dólares, a pequena companhia, que começou como uma pequena fábrica de cartas de baralho, se tornou um império que deve garantir muitos séculos de diversão. No entanto, quando o assunto é emulação, a Nintendo insiste em agir de maneira um tanto quanto mesquinha, para dizer o mínimo. De tempos em tempos, somos bombardeados por notícias de sites recebendo ameaças de processos e sendo forçados a tirar seu conteúdo do ar. Tudo porque disponibilizam um punhado de jogos antigos que sequer estão à venda. Jogos que não geram receita alguma para a empresa, porque, à exceção de leilões caríssimos no eBay por conta de sua raridade, não é possível comprá-los em lugar nenhum. A obsessão da empresa em proteger sua propriedade intelectual chega ao ponto de perseguir páginas que disponibilizam inocentes manuais, pôsteres e, pasmem, até partituras de músicas. Tudo miudeza, coisa de pequeno valor que, convenhamos, não faz a menor falta para os cofres da Nintendo. Seria fácil simplesmente rotular a empresa como a vilã da história do videogame e descrever seus executivos como maníacos por controle. Mas não estamos aqui para julgar se o que a empresa faz é certo ou errado. A proposta desse vídeo é entender as razões que levam a Nintendo a fazer o que faz. E essas razões têm a ver com um dos personagens menos conhecidos e mais importantes da história da empresa, Sam Borowski. Sam Borowski era um sujeito discreto. Tão discreto que esta é a única foto que encontramos dele. E olha que procuramos. Em 1984, a Nintendo tentava, ainda de forma tímida, viabilizar o seu console no maior mercado do Ocidente, os Estados Unidos. O problema era que, por aquelas bandas, ninguém queria ouvir falar de videogames. O enorme sucesso que a Atari havia experimentado no início dos anos 80 atraiu incontáveis aventureiros querendo uma fatia daquele bolo milionário. E de uma hora para outra, o mercado foi inundado por uma avalanche de lixo. De repente, todo mundo se achava apto a criar e vender jogos. Empresas sem qualquer tradição com o ramo resolveram tentar a sorte naquele nicho novo e promissor. Um exemplo é a Purina, que teve a brilhante ideia de desenvolver o jogo Chase the Chuck Wagon para promover a venda de ração para cachorros. Para se ter uma ideia da obscenidade que marcou aquele período, até mesmo jogos pornográficos chegaram a ser publicados para o Atari. Era o fundo do poço. O resultado foi uma crise tão avassaladora que desacreditou toda uma indústria. E o atrevimento da Nintendo em insistir em um negócio considerado falido soava como insanidade para todos os varejistas. Para todos, menos para Sam Borowski. Sam Borowski era proprietário da Sam Borowski Associates, uma empresa que fazia a ponte entre fornecedores e revendedores. E quando se tratava de eletrônicos, Borowski era autoridade no assunto. No final dos anos 70, sua empresa foi pioneira em representar videogames, e em seus dias de glória, chegou a responder por mais de 30% das vendas do Atari. Quando Borowski viu o Famicom em ação, ele sabia que o aparelho que traria a redenção a uma indústria combalida finalmente havia chegado. E, esperto como ele só, tratou logo de oferecer seus serviços à Nintendo. O que era preciso, no entanto, era garantir que os erros do passado não mais se repetiriam,
ou a oportunidade estaria perdida para sempre. Borofsky acreditava que o que levou a Atari, juntamente com toda a indústria dos videogames à ruína, foi a supersaturação de produtos no mercado. Produtos ruins, é verdade, mas tudo em excesso. Para evitar que a catástrofe se repetisse, ele criou 2 regras de ouro que deveriam ser seguidas à risca para que as coisas dessem certo dessa vez. Regra de ouro número 1: criar escassez. Sempre, não importa o que aconteça, entregue menos do que foi pedido. Regra de ouro número 2: jamais oferecer descontos. Todos os produtos devem ser vendidos sempre pelo preço cheio, sob a pena de diminuir a percepção do valor agregado da marca. Isso trouxe uma série de desdobramentos que irritaram boa parte dos varejistas, mas que garantiram o sucesso da Nintendo e a retomada da indústria. O que se viu nos anos 80 foi um domínio absoluto da empresa, que impunha normas severas para a criação e distribuição de jogos para seu console. Cada desenvolvedora de software poderia publicar, no máximo, 5 jogos por ano. Essa medida visava assegurar que quem quisesse produzir conteúdo para o Nintendinho tivesse que caprichar para garantir que os seus jogos seriam um sucesso. Além disso, os jogos precisavam ser submetidos a um controle de qualidade rígido para receberem o selo de qualidade Nintendo, uma espécie de autorização oficial necessária para que fossem disponibilizados ao público. Além disso, todos os cartuchos seriam de responsabilidade da Nintendo, que cobrava antecipadamente dos interessados os custos de produção. Isso dava a Big N plenos poderes sobre a cadeia produtiva. Com o controle absoluto do estoque, as regras de ouro de Borofsky eram cumpridas à risca. Os varejistas sempre recebiam menos produto do que pediam. E ai de quem ameaçasse oferecer desconto em algum jogo encalhado. Se a Nintendo descobrisse, daria um jeito de não enviar mais produtos àquele vendedor desobediente. Conseguem imaginar onde os emuladores e ROMs entram nessa jogada? Eles fogem ao controle da Nintendo. Uma cópia digital de um jogo pode ser reproduzida infinitas vezes em diversos dispositivos, o que ameaça a lógica do marketing da escassez. E é claro que isso é algo que a Nintendo, fiel às regras de Sam Borofsky, se recusa a engolir. Mas houve ocasiões em que o tiro acabou saindo pela culatra. No ano de 2016, a Nintendo acenou aos seus clientes saudosistas com um irresistível apelo à nostalgia, o NES Classic, uma réplica em miniatura de um dos consoles mais icônicos de todos os tempos. O cuidado e o carinho com os detalhes saltavam aos olhos. O pequeno aparelho trazia um controle de Nintendinho em tamanho real, um pôster caprichadíssimo que reproduzia o material de marketing original e incluía 30 clássicos inesquecíveis de um videogame que deixou saudades. A qualidade da emulação era impecável e, como era de se esperar, havia conexão HDMI para TVs modernas, tornando toda a experiência muito fácil e intuitiva. Se o jogador quisesse, poderia até usar filtros que imitavam a imagem de uma TV antiga para ajudar a recriar o clima da época. O zelo pela fidelidade da experiência fez com que, por um curto período de tempo, a Nintendo reativasse a Powerline, um serviço telefônico que dava dicas aos jogadores dos anos 80 em um tempo em que não existia internet. Tudo em nome da nostalgia. Se isso não convencesse, o preço era uma barbada. Por apenas $60, era possível levar para casa um pedaço da história dos videogames. Um sonho que se transformaria em pesadelo graças ao marketing de escassez. Em nome da regra de ouro de Sam Borofsky, a Nintendo teve a pachorra de disponibilizar a quantidade ínfima de 2,3 milhões de consoles para um planeta de, 8 bilhões de habitantes. A ideia era transformar o produto em um colecionável, uma espécie de troféu para os seus consumidores mais dedicados.
dispostos a fazer o que fosse preciso para obter o cobiçado brinquedinho. Mas o que a Nintendo se esqueceu é de que estamos no século XXI, uma época que é impossível manter um controle absoluto sobre estoque e principalmente sobre os cambistas. Enxergando uma oportunidade de ganhar dinheiro às custas da paixão alheia, eles se utilizaram das facilidades proporcionadas pela internet e de vários outros meios escusos para descobrirem onde estavam os videogames. E é claro, deram um jeito de colocar suas mãos neles antes que pudessem chegar ao público-alvo. As consequências todo mundo conhece. Quase nenhum fã da Nintendo conseguia comprar um NES Mini sem pagar um preço exorbitante, irreal, absurdo, para adquiri-lo através de algum cambista que só estava ali para explorar uma paixão. E, mesmo diante do cenário caótico, a Nintendo teve a cara de pau de anunciar que encerraria a produção do NES Mini em abril de 2017, apenas 5 meses após o seu lançamento, dando uma tremenda banana para uma legião de clientes fiéis que ficariam chupando o dedo. Mesmo sabendo que poderia vender milhões de unidades e ganhar muito dinheiro, a empresa escolheu permanecer na mente de seus consumidores como um objeto de desejo para poucos, limitando o acesso aos seus produtos a fim de obedecer às impiedosas regras do marketing de escassez. O que deveria ser uma carta de amor aos fãs mais devotos foi entendido pela comunidade como um verdadeiro insulto. A revolta dos consumidores se espalhou como um incêndio na floresta e mandou uma mensagem contundente para a Nintendo de que os tempos eram outros. Em uma raríssima ocasião na história, a Nintendo voltou atrás e anunciou que relançaria o NES Classic Edition em 2018. Um feito e tanto para uma empresa conhecida por ser irredutível em suas práticas de negócios. A Nintendo pode ter voltado atrás na questão do NES Classic, mas isso não significa, nem de longe, que ela abandonou suas práticas consagradas de negócios. Jogos do Nintendo Switch de 7 anos atrás continuam a ser vendidos em suas lojas digitais com o preço de lançamento. São raríssimas as ocasiões em que a Nintendo anuncia promoções em seus jogos exclusivos, e mesmo os jogos multiplataforma costumam sair mais caros em seus aparelhos do que nos dos concorrentes. E, é claro, a máquina de processos contra sites de ROMs e até criadores de emuladores como o Yuzu continuam a todo vapor. Embora, no caso deste último, seja compreensível, já que ele possibilita a pirataria de um produto que ainda está à venda. O que importa saber, na verdade, é que o problema da Nintendo com os emuladores nunca foi dinheiro. É sim sobre ter o controle da marca e de seus produtos, de forma a manter sempre acesa a chama do desejo. Querendo ou não, a abundância de ROMs disponíveis na internet promove um excesso de oferta e superexposição. Tudo aquilo que a companhia mais abomina. A Nintendo é uma das empresas mais tradicionais do mercado. Mesmo em períodos de crise, como no caso do fracassado Wii U, ela manteve seus principais executivos no comando, o que comprova que, não importa o que aconteça, ela será sempre coerente com seus valores e princípios. Por mais que suas práticas de negócios sejam extremamente impopulares e incomodem muitos dos seus fãs, ela permanecerá fiéis a elas. Não porque a Nintendo é uma empresa malvadona, mas porque foram exatamente através delas que a Nintendo atingiu o sucesso. Os tempos mudaram, é verdade, mas os japoneses são conhecidos por serem um dos povos que melhor sabem aliar a modernidade às tradições. E, no caso da Nintendo, essas tradições permanecerão, para o bem e para o mal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir e compartilhar em suas redes sociais. A gente vai ficando por aqui, um abraço e até a próxima!